Olá, tudo bem? Eu sou José Aguiar e eu sou quadrinista, autor de histórias em quadrinhos. E hoje estou aqui para falar com você, professora e professor, a respeito de como utilizar os quadrinhos em sala de aula. A primeira coisa a saber é como não usar. Não recorte, não pique, não cole, não faça bolinhas de papel. Não destrua uma história em quadrinhos. É muito importante que você pense e entenda quem é o leitor de quadrinhos. Qualquer um pode ser, não importa a idade, não são somente as crianças. Esse é um estereótipo que precisa ser quebrado. Todo mundo, em qualquer idade, em qualquer lugar do mundo, pode ler quadrinhos. Eles são universais. Para você conseguir utilizar os quadrinhos apropriadamente, você precisa vencer com alguns mitos e preconceitos que a gente acaba trazendo, coisas que estão introjetadas na gente. Por exemplo, muita gente acha que eles são apenas entretenimento, quando na verdade eles são uma forma de arte. Algumas outras pessoas acham que eles são uma arte até menor, quando na verdade é uma forma de arte popular. Algumas pessoas podem até achar que quadrinhos deseducam. Por quê? Porque as pessoas vão ler menos livros porque elas leem quadrinhos? Não, isso não faz sentido. E outra coisa, quadrinho também não é coisa só de menino, muito pelo contrário. Muitos desses mitos e preconceitos com relação aos quadrinhos foram herdados de um livro chamado A Sedução dos Inocentes, que foi publicado na década de 1950 nos Estados Unidos e que criou uma espécie de caça às bruxas aos quadrinhos. Porque o autor desse livro, o que ele fez? Colocou a culpa de muitos problemas sociais, principalmente delinquência juvenil, na conta dos quadrinhos, porque ele teve uma pesquisa que foi bastante tendenciosa, em que descobriu que boa parte dos meninos que cometiam crimes, eles liam quadrinhos, o que foi algo bem falacioso e tendencioso, mas que influenciou as pessoas que estavam buscando motivos para atacarem os quadrinhos, atacarem a arte como uma forma de entretenimento que não era válida. Mas o que mudou desde então, nas últimas décadas? Bom, os quadrinhos passaram a ser valorizados mais como arte, começaram a ser valorizados academicamente, tanto que hoje existem muitos mestrados, doutorados que estudam teoricamente os quadrinhos, né? Você tem também toda uma diversidade de títulos, você tem também espaços públicos que valorizam a arte. Existem museus, galerias e no Brasil, inclusive, em Curitiba, nós temos a primeira gibiteca do mundo. A Gibiteca de Curitiba é um espaço que fomenta a arte do quadrinho em todo o seu potencial, fazendo exposições, cursos, palestras e lançamentos. Você já deve ter percebido que os quadrinhos estão por aí em todos os lugares, em todas as mídias, na televisão, no cinema, em outros produtos também, desde brinquedos, roupas, eles fazem parte do nosso cotidiano e eles podem ser utilizados através desses elementos dentro da sala de aula. Mas como? É muito simples. Você pode utilizar esses elementos que fazem parte do cotidiano do aluno para criar uma ponte, para criar um diálogo entre você e ele. É importante que você entenda que o universo desses personagens dos quadrinhos fazem parte do imaginário do aluno e também fazem parte do seu. E você pode criar conexões, demonstrando interesse, levando novidades que fazem parte desse universo para que vocês criem um diálogo, para que vocês possam construir juntos uma relação que é feita de quadrinhos. Lembre que os quadrinhos, inclusive, são aliados na educação. Eles são reconhecidos pelo próprio MEC como uma ferramenta importante de ensino, tanto que existem editais em que adotam quadrinhos que são distribuídos em escolas. Talvez na sua você tenha vários quadrinhos que você não conheça e que estão na biblioteca, que podem ser utilizados em sala de aula todos os dias. Outra coisa que é muito importante de ser lembrado é que os quadrinhos eles têm uma ligação muito importante com o nosso tempo, com a nossa contemporaneidade. Os quadrinhos eles expressam muito do que nós somos, do que nós pensamos e do que nós fazemos enquanto sociedade. Os quadrinhos eles existem até hoje, eles são uma arte que se renova porque estão sempre contando histórias a respeito do nosso tempo, do nosso presente. Então você pode falar do que está acontecendo no presente, mas também olhar para o passado através de quadrinhos mais antigos. Então você pode colocar assuntos bem interessantes em pauta através da leitura crítica desses quadrinhos. Outra coisa que é importante ter em mente é que os quadrinhos eles trabalham com dois elementos que são muito interessantes, que é a projeção e a identificação. Quando você lê uma história, você se transforma no personagem. Você, dentro daquela história que tem vários personagens interagindo entre si, você tem aqueles que você vai se identificar mais ou menos e você vai se tornar aquele personagem. A leitura do quadrinho ela é imersiva, ela é extremamente interativa. Então você praticamente veste a roupa, você cria a voz, você cria o gestual do personagem a
partir daquelas ilustrações, do que elas sugerem, e você consegue se tornar aquela criatura. Você dá vida ao quadrinho. E isso para o teu aluno, isso para você mesmo como leitor, isso faz com que você se torne parte daquilo. Dois exemplos de personagens que têm aparecido bastante na grande mídia, também fora dos quadrinhos, no cinema e na televisão, são a nova versão do Homem-Aranha, que é o Miles Morales, que é um Homem-Aranha negro, né, e jovem e adolescente, enquanto que o Homem-Aranha anterior, que era branco, já está mais velho. Ou seja, nós temos dois Homem-Aranhas que eles falam com diferentes gerações de personagens. Outra personagem jovem que surgiu, que é adolescente, é a Miss Marvel, que também vem de uma outra cultura, ela não é branca, ela é muçulmana, e isso faz com que ela traga outras camadas, outras questões, né? Além do fato de que é uma protagonista feminina. Então você tem isso, só usando como exemplo do universo dos super-heróis, você tem dois exemplos interessantes que você pode trabalhar e que seus alunos já conhecem. Eu mesmo tenho uma personagem adolescente chamada Malu, cujas histórias se passam em Curitiba. Essa questão da identificação é muito importante porque você pode fazer histórias que se passam em qualquer lugar do mundo. Né? Você pode se projetar em qualquer lugar, em qualquer tempo, mas é muito importante lembrar, e isso faz parte da ligação, da conexão que você deve fazer com seus alunos, é com a sua localidade, porque você pode criar histórias sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, sobre o seu país, sem problema nenhum. A minha personagem Malu tem histórias que se passam aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de Curitiba. Essa é a ambientação. Ela fala com a nossa realidade, fala com o nosso público. Então eu acho muito importante a gente pensar que o quadrinho faz parte da nossa vida. E que se você, por exemplo, estimular seu aluno a criar suas próprias histórias, ele pode falar da sua própria vida, a partir das suas próprias experiências. Ele não precisa ir para o cosmo infinito, né, fazer grandes sagas cósmicas, como você vê nos quadrinhos de super-herói, mas ele pode falar de coisas pequenas, coisas que preocupam esse aluno. Né? Então você pode utilizar o quadrinho como uma forma de criar uma conexão com um mundo maior, a partir do mundo mais íntimo. E lembre-se, você professor e professor da Rede Municipal de Ensino aqui de Curitiba, esse livro aqui muito provavelmente está na biblioteca da sua escola, assim como outros quadrinhos que eu também fiz, que fazem parte do acervo das bibliotecas públicas aqui da cidade. Com certeza na sua classe tem alguns alunos que gostam de escrever, outros que gostam de desenhar, outros que já fazem algumas coisas em conjunto, mas que fazem isso meio escondido, meio na surdina. E às vezes eles não sabem exatamente o que fazer com isso, o que fazer com o que eles estão produzindo. Eles não conseguem entender o que fazer com a arte, porque não vem uma aplicação prática para isso. Até porque normalmente, né, todo mundo tem uma pressão. O que você vai ser quando crescer? Como é que você vai ganhar dinheiro? Bom, é interessante lembrar que, além de arte, os quadrinhos também são profissão. Existem várias profissões que estão ligadas aos quadrinhos, que são relacionadas. Mas dentro do próprio fazer de quadrinhos, você pode ser roteirista, pode ser desenhista, pode ser arte finalista, que é quem faz o acabamento dos desenhos, passa tinta. Você pode fazer diagramação e balonamento, que é a aplicação de textos e a montagem dos livros. E isso gera também outros trabalhos derivados, né? Como a cor, como a impressão e por aí vai. Então existem muitas possibilidades profissionais dentro desse campo das artes. Outra forma de utilizar os quadrinhos dentro da sala de aula é você fazer uma conexão entre as outras disciplinas fora a língua portuguesa. Você pode trabalhar a questão da interdisciplinaridade, trazendo assuntos ligados ao currículo escolar, fazendo conexões com histórias em quadrinhos que você tem acesso. Você pode falar de regionalismos, você pode falar também de outras culturas, para conectar com história, com geografia. Você pode falar de ciência através dos quadrinhos, porque você sempre tem histórias com ficção científica, com fantasia. Você pode falar de folclore, porque tem histórias que lidam com mitos, com personagens que têm ligações com muitas outras influências, porque os quadrinhos eles não vêm do nada, eles vêm na verdade da conjunção de vários conhecimentos. Então essa questão de você trabalhar o quadrinho como auxílio para diversas disciplinas, isso é um suporte que também traz o teu aluno para mais próximo do conteúdo que deve ser ensinado. Outros usos muito interessantes para os quadrinhos e do seu potencial em sala de aula é trabalhar a interpretação de texto, de contexto, o regionalismo na fala, a linguagem oral, a diferença entre a linguagem oral e escrita, e também é possível trabalhar o ensino de língua estrangeira através de quadrinhos, afinal eles são publicados em diversos idiomas no mundo todo. As adaptações literárias para quadrinhos também são uma ótima ferramenta, que serve como introdução para a obra original. Os quadrinhos adaptados, eles têm seu valor como obra em si, mas eles remetem à obra original, permitindo com que você estimule a leitura dessa obra, até faça a comparação entre as duas.
Os quadrinhos também são uma forma importantíssima de você colocar discussão em sala de aula sobre a história, principalmente da história que está acontecendo hoje, porque existem várias obras que retratam, que fazem relatos de situações em diversos países, inclusive no nosso, que falam de discussões sociais que são muito pertinentes e que podem dialogar com a realidade dos seus próprios alunos. Por exemplo, este meu trabalho aqui, A Infância do Brasil, ele aborda a história do país desde o seu descobrimento oficial até os dias de hoje, traçando paralelos entre situações sociais extremas vividas por crianças naquela época, do passado até o presente. Outro aspecto muito interessante é o apelo visual que os quadrinhos têm, porque eles acabam educando o olhar do seu aluno, porque você acaba criando uma forma, uma linguagem que você acaba entendendo melhor o que acontece ao teu redor. Porque os quadrinhos eles lidam com ilustração, com perspectiva, com caricatura, eles lidam com várias formas de abstração visual, com a linguagem do ícone, principalmente, nos seus desenhos. E isso é uma coisa que faz parte do cotidiano do seu aluno que está lá no celular, trabalhando, está vendo coisas no Instagram, no TikTok. Isso tudo faz parte de um léxico visual que o aluno vai saber interpretar através dos quadrinhos, de uma maneira mais eficiente e mais focada. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre linguagem dos quadrinhos, balões, onomatopeia, narrativa. Isso são elementos que eu explico melhor num vídeo específico sobre a linguagem dos quadrinhos que você pode consultar para utilizar em sala de aula. Mas tudo isso que eu expliquei não faz sentido se você não tiver critérios para utilizar os quadrinhos em sala de aula. E quais são esses critérios básicos? São 3. Primeiro é saber quem são os autores, o que eles escrevem, sobre o que eles escrevem, se eles têm um currículo interessante, se eles são renomados, se eles são premiados, sobre quais temas eles trabalham. Segundo, a quem se destina essa obra? Você não pode trabalhar para um público muito jovem obras com conteúdo mais pesado, mais adulto. Você não vai estar utilizando da maneira correta esse quadrinho. Você tem que pensar no público a que se destina. É muito importante você pensar com qual faixa etária você está trabalhando em sua sala de aula. E qual é a finalidade que você vai dar para esse quadrinho dentro da sala? De que maneira você vai utilizar tudo aquilo que eu falei antes para levar isso para o seu aluno? Isso é muito importante para que você tenha um objetivo claro e preciso, tanto para você como professor ou professor, como para o aluno. No nosso canal do YouTube você encontra 5 videoaulas que podem ser utilizadas em sala de aula. São elas: a história dos quadrinhos no mundo, a história dos quadrinhos no Brasil, a história dos quadrinhos em Curitiba, a linguagem dos quadrinhos e criando uma página de HQ. No vídeo sobre a história dos quadrinhos no mundo, eu faço um panorama geral, desde os precursores dos quadrinhos, a evolução deles enquanto linguagem, falando principalmente em 3 continentes: os quadrinhos norte-americanos, europeus e também do Japão. No segundo vídeo eu falo sobre os quadrinhos no Brasil, porque nós temos uma história riquíssima que remonta também à mesma época em que começou a surgir na Europa e nos Estados Unidos o quadrinho no Brasil. E faço um vídeo específico sobre os quadrinhos em Curitiba, que tem uma história que é riquíssima, também pouco conhecida. No vídeo sobre linguagem dos quadrinhos eu explico como funcionam os elementos que compõem essa linguagem, como é que eles trabalham dentro da página para formar uma leitura. E muito interessante para os seus alunos de qualquer faixa etária, e para desmistificar o fazer quadrinhos, eu fiz um vídeo explicando o meu processo criativo de como é que eu crio uma página de quadrinhos. Bom, mas o que você pode fazer de forma prática dentro de sala de aula, de exercício com relação aos quadrinhos? É importante lembrar que nem todo mundo precisa saber desenhar para fazer quadrinhos. Você tem que ter a vontade de narrar uma história. Isso é o mais importante. Os seus alunos provavelmente vão ficar se comparando, lendo os desenhos uns dos outros, mas o importante é você deixar claro: todo desenho é válido, toda forma de se expressar é válida. O que importa é narrar e contar uma boa história, não desenhar bem. Ainda mais num exercício rápido. Então, você pode trabalhar com eles da seguinte forma, começando de ideias mais simples para evoluir para ideias mais complexas. Por exemplo, você pode sugerir para os seus alunos pegarem uma folha e dividir ela em 3 quadros. Para quê? Para criar uma tirinha de histórias em quadrinhos. Uma história com começo, meio e fim. Você pode propor um tema. O tema que você quiser, sobre meio ambiente, sobre história, sobre uma questão pessoal do aluno, mas coloque uma única regra: tem que ter esse começo, meio e fim. O personagem surge, ele lida com uma situação e no final ele vai encontrar uma solução ou não para essa situação que ele está vivendo. Esse é um exercício que não precisa ser complexo, pode ser um exercício rápido, uma coisa de 10 minutos, 15 minutos, ou seja, convença os seus alunos a serem sintéticos, a desenhar de maneira simples e principalmente a escreverem os diálogos na história. Outro exercício muito interessante a ser proposto é a criação do personagem. Você vai pegar uma folha sulfite comum, branca,
e vai pedir que ele preencha com um personagem. Pergunte se ele já não tem um personagem. Pergunte se tem uma ideia ou não. Os alunos podem também criar a partir de um tema que você pode propor. Você pode, por exemplo, fazer um sorteio, escrever em vários papeizinhos ideias de personagens, por exemplo, com profissões, né? Pode ser um jornalista, pode ser um padeiro, pode ser qualquer coisa. Você pode colocar ali para os alunos escolherem aleatoriamente o personagem. Isso desafia os seus alunos a criar um personagem qualquer, mas desenhando do jeito deles. Não é uma questão de fazer realista, por exemplo. Digamos que o seu aluno tira um astronauta. Ele não precisa fazer um astronauta realista. Ele pode fazer um astronauta da maneira como ele quiser, com traje espacial ou sem traje espacial. Ele pode ser de outro planeta, não precisa ser humano. Ele pode ser completamente livre para criar. Deixe os seus alunos se soltarem. E depois esse personagem pode ser aplicado nos exercícios de quadrinhos, porque daí eles vão se empolgando, porque eles vão criando e aperfeiçoando esse personagem passo a passo. Depois de criar uma tirinha de quadrinhos, preferencialmente com esse personagem, eles podem evoluir para um desafio maior. Criar uma página completa de quadrinhos. Você pode começar com uma estrutura simples de 3 tiras, né, em que ela pode ser subdividida em quantos quadrinhos forem necessários. Outro exercício muito interessante, até para os futuros roteiristas, é trabalhar a questão da criação de diálogos. Então você pode pegar, por exemplo, uma tirinha de quadrinhos e apagar os balões e deixar os espaços livres para que o aluno crie a sua versão. Isso é um exercício muito interessante, muito divertido em sala de aula, porque cada aluno, com a mesma tira, vai criar uma versão completamente diferente. Imagine só qual que não vai ser a alegria de todo mundo lendo as histórias uns dos outros e conferindo o resultado desse trabalho. Porque daí você vai ter as versões mais loucas e mais divertidas que você possa imaginar. Este vídeo foi realizado através do projeto Debaixo d'Água. A nossa intenção é a de sensibilizar sobre a importância do parto humanizado, do acompanhamento do trabalho de parto e do apoio a gestantes e suas famílias. Com o nosso livro, esperamos estar contribuindo para a discussão sobre como a nossa sociedade, dentro de suas diferentes realidades e contradições, pode se preparar para respeitar toda mãe que gera uma nova vida. Debaixo d'Água é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba, com incentivo das empresas Celepar e Divesa.